Bom, pessoal, aula 14, Geometria Analítica, Circunferência, Introdução. Então, a gente vai entender aqui, com o plano cartesiano, o eixo X, a abscissa, o eixo Y, a ordenada. Trabalhar aqui no primeiro quadrante, porque os valores são positivos. A gente vai entender como é que se escreve a forma reduzida de uma circunferência. Então, a circunferência, o importantíssimo de uma circunferência é a gente identificar o centro, tá? Então, eu vou ter aqui o X do centro e o Y do centro de uma circunferência. E o raio, tá? Identificando o centro, então vamos colocar aqui, ó, o centro aqui de uma circunferência qualquer. Estou colocando no primeiro quadrante para que fique todos os valores positivos ali, fique mais tranquilo para poder trabalhar. Então, aqui eu chamaria aqui do centro. O centro da minha circunferência C. Eu vou ter aqui, ó, na minha abscissa, eu vou ter aqui ó, o ponto X do centro, né? E aqui eu vou ter o valor na nossa ordenada, o valor Y do centro. Aqui, Y do centro. Tranquilo? Bom, a gente sabe que o centro de uma circunferência é a mesma distância até a circunferência. A circunferência é somente essa linha aqui, né? Então, a distância do centro até a circunferência, em qualquer parte aqui, ó, né? Vai ser o mesmo valor que a gente sabe que é o raio. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, aqui esse raio aqui. Vamos traçar esse raio, né? Tá aqui esse raio. Raio, vamos chamar de aqui um ponto P qualquer. Ponto P, ó. Então, aqui a gente já começa a perceber que a aula de introdução lá de circunferência, de geometria analítica, que a gente viu a distância entre dois pontos. Olha aqui, ó. Eu sei que a distância de C até P é quem? É o raio. Isso aqui é o raio, tá? Então, isso aqui é o raio, vamos chamar de Rzinho. Então, eu já percebi que a distância do centro até esse ponto P ali vai me dar o raio, beleza? Então, já que eu coloquei esse ponto P, vamos ver quem é aqui no eixo X, a abscissa do nosso ponto P. Está aqui o X de P. E aqui eu vou ter, no caso lá na ordenada, o Y de P. Tá aqui, Y de P. Tranquilo? Bom, aí para a gente trabalhar, aqui no caso, fica até fácil você visualizar um triângulo retângulo, né? A gente visualizaria aqui esse triângulo retângulo aqui, ó. Seria esse triângulo aqui, desse caso, ó. 90 graus. Aqui seria quem, ó? Aqui eu teria o Y de P menos o Y de C. Então, aqui eu teria o ΔY. E aqui eu teria quem, ó? Eu teria o ΔX, na verdade. O X de P menos X de C. Tranquilo? Então, isso seria aqui, ó, o ΔY e aqui o ΔX. E aqui eu tenho o raio. Pitágoras, né? Beleza? Raio ao quadrado é igual ao ΔX ao quadrado mais o ΔY ao quadrado. O raio vai ser a raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Então, é a distância de dois pontos que a gente está aplicando. Então, aplicando isso aqui, como é que vai ficar? Ficaria assim, né? Ó, escrevendo, eu teria que o raio vai ser a raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Aí, vamos escrever isso aqui então melhor para aparecer a forma reduzida dela. Vamos escrever assim, ó. No caso, vou fazer x de P menos x de C, ou melhor, x do centro, né? X de P menos x do centro, ao quadrado. Mais, aqui, ó, o y de P, né? Eu comecei com x de P, aqui eu vou fazer o y de P, menos o y do centro, também ao quadrado. Beleza? Aqui, ó,
o radical, né? Isso vai ser igual a quem? Isso vai ser igual ao nosso raio. Agora, para ficar legal, para a gente tirar esse radical, vamos elevar aqui ao quadrado. Que a gente aqui aplicou praticamente a fórmula da distância entre dois pontos, né? Então, esse índice, esse expoente aqui vai cortar o índice lá. Cortou, cortou. Vai ficar x de P menos x do centro ao quadrado, mais o y de P menos o y do centro ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Aí eu quero achar o raio. Bom, agora aqui a gente vai ver, né? No caso, quem é o centro? Ó, o centro sempre vai vir, ó, x de C e o y de C. Repare que aqui na forma que aparece, é sempre x menos x do centro. Isso ao quadrado. Mais, ó, y, né, menos o y do centro. Beleza? Então, quando vier um sinalzinho mais aqui, significa que esse valor é negativo. Beleza? Quando vier um sinalzinho mais aqui, significa que o y do C é negativo. E o raio? E o raio, a gente vai ter que o raio vai ser igual a raiz quadrada disso aqui, né? Então, o raio vai ser a raiz quadrada, que vai me dar o raio aqui no caso, tá? Belezinha? Tranquilo, né? Então, a forma reduzida de uma circunferência aparece nesta situação aqui. E a gente agora vai identificar quem é o centro, quem é o raio, ou ele vai me dar o centro e o raio vai me pedir a forma reduzida. Tranquilo? Vamos então aquecer aqui um pouquinho nessa questão número 1, ó. Equação reduzida, tá? A gente já viu aqui a forma que ela aparece, tá? Determine a equação da circunferência que tem raio 3, ó, ele me deu o raio. E o centro no ponto 2 e menos 4. Olha bem, quem é o centro aqui, ó? X do centro é 2 e o y do centro é menos 4. Então, quando eu jogar aqui nessa forma, vai ficar, ó, menos 4, ó, beleza? Então, vamos substituir, então. Eu sei que a forma reduzida, ela aparece nessa situação, ó, x de um ponto qualquer, né? Menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado. Isso é igual ao raio ao quadrado. Tranquilo? Aí ele me deu esse ponto e me deu o raio. Ele quer a equação na forma reduzida. Então, eu vou escrever a equação na forma reduzida colocando aqui, ó, x, no lugar do x do centro é quem, ó? 2. Ó, vai entrar menos 2 aqui. Belezinha, né? E agora, para substituir lá no y, vai ficar y menos. O y do centro, ó, menos com menos, vai dar mais. Tranquilidade? E o raio? O raio é 3, então vai ficar 3 ao quadrado. Fechando, vai ficar x menos 2 isso ao quadrado, mais y mais 4 ao quadrado, que é igual a 3 ao quadrado, 9. Está aí a nossa equação da circunferência na forma reduzida. Belezinha? Bem bacana, né? Tranquilo. Vamos treinar mais um pouquinho. Questão 2. Olha lá. Agora ele vai me dar, determine o centro e o raio da circunferência da equação abaixo. Eu já sei que a forma, qual é a forma que ela aparece? Ela aparece nessa forma aqui, ó. X menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Beleza? Determine o centro. Olha, só bater o olho aqui a gente vai ver. Quem vai ser o centro? Olha, ele me deu aqui a equação reduzida, né? Da circunferência. X mais 1 ao quadrado. Ó, o x do centro é quem? Menos 1, porque menos com menos deu mais 1. E quem é o y do centro? Ó, 5, porque aqui na forma já vem o menos. Tranquilo? E quem é o raio? Raiz quadrada de 16. Bem bacaninho, então. Então é só escrever. Ó, vai ficar menos 1, 5, e o raio vai ser raiz quadrada de 16. O raio vai ser
4. Tranquilidade. Valeu? Agora vamos entender aqui como identificar uma equação geral de uma circunferência. Repara, essa aqui é a expressão que vem na equação de uma circunferência. AX2 mais BY2 mais CXY, cuidado, mais DX mais EY mais F que é igual a zero. O que eu estou falando aqui? Aqui o coeficiente é A, que acompanha o x2. Aqui o coeficiente é B, que acompanha o y2. O coeficiente C, que acompanha o xy. Esse C, já vou dizer, ele tem que ser zero. Não existe xy, tá legal? E o D, que acompanha o x. E o E, que é o coeficiente que acompanha o y. E aqui o F é o termo independente. Importante, tá? Então, aqui vem esse conceito, essa determinação aqui. Como você identificar se é uma circunferência ou não. Então, no item 1, ó, o A tem que ser igual ao B. O que ele quer dizer? Que o coeficiente do x2 tem que ser igual ao coeficiente do y2. E diferente de zero, senão não vai existir uma circunferência. O C, ó, como eu já disse, ó, o coeficiente de xy, não existe o coeficiente xy. Não existe esse termo aqui, tranquilo? Não existe, então o C tem que ser zero para não existir, né? E o nosso raio, o raio ao quadrado é maior que zero. O raio é maior que zero. Então o raio é sempre positivo. Valeu? Vamos treinar mais para a gente ficar bem ligado aí nessas propriedades que são importantíssimas. Vamos lá. Identificando aqui, ó, equação geral. Questão 3. Qual das equações abaixo é uma equação de circunferência? Bom, a gente viu o quê? Vamos colocar aqui em cima o que a gente viu. Ó, aqui, o coeficiente A, né? Ó, a gente viu que o coeficiente A tem que ser igual ao coeficiente de B e tem que ser diferente de zero. A gente viu que o coeficiente C não existe, né? Não existe CXY, não existe, tá legal? E a gente viu também, importantíssimo, que o raio ao quadrado sempre é maior que zero, tá? O raio é sempre positivo. Então vamos ver, vamos identificar aqui. A letra A, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 1 é igual a zero, é uma circunferência? Não, né? Por quê? Porque olha só, o coeficiente aqui do x2, que é o nosso A, né? E o coeficiente aqui do y2, que é o nosso B, são iguais. Aqui é 1, aqui também é 1. Agora, quando eu jogar esse termo para lá de cá, vai ficar menos 1. Opa, então o raio não pode ser negativo. Então, o raio, aqui nesse caso, é menor que zero. Então, isso aqui não é uma circunferência. Letra A não é. A letra B, ó, o coeficiente de x2 é 1, o coeficiente de y2 é 1. Beleza. Opa, agora olha aqui, ó, existe xy? Não, então isso aqui não existe. Então, também não é uma circunferência. Beleza? Letra C, o coeficiente x2 é 2 e o coeficiente de y2, y ao quadrado, é 3. Isso aqui não pode, eles têm que ser iguais. Então, isso aqui também não é uma circunferência. Olha lá, o item A, ó, o coeficiente do A, que é o coeficiente x2, tem que ser igual ao coeficiente de y2. Aqui não é. Tranquilo? Item D. x2 mais y2 mais 2x mais 2y mais 4. Bom, no caso, aqui eu vou ter que destrinchar isso aqui, abrir, e a gente vai entender, ó, que aqui está na forma geral, né? E eu, na forma geral, eu vou ter que passar para reduzida, para a gente poder enxergar legal se é uma circunferência ou não. Por quê? Porque aqui eu tenho que completar quadrados, tá? E como é que vai ser essa situação? Vou completar quadrados aqui, o espaço aqui é pequeno. Então, primeiramente a gente junta o x2 com o 2x, tá? Então, vou juntar aqui, ó, x2 mais 2x. O y2 eu vou juntar com o y, mais 2y. Juntei.
E o termo independente eu jogo para o outro lado. Tranquilo? Agora perceba, ó, aqui ficou o quê? Ficou, quando eu juntei x2 com 2x, eu vou formar o quê? Produtos notáveis, não é verdade? Tá? Então, para eu formar produtos notáveis aqui, eu vou elevar ao quadrado. Ó, vai aparecer assim, ó, aqui é o quadrado mais, abrindo aqui já os parênteses para colocar o quadrado. O que é isso? Ó? x2 com mais 2x vai ser x. Pega esse termo aqui, o coeficiente de x e divide por 2. Vai ficar quanto? Vai ficar 1. Ó, 2 dividido por 2 deu 1. Então, ó, já apareceu aqui o primeiro. Olha bem como é que fica, legal. Ó, o quadrado do primeiro, x2, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, ó, 2x, viu? Mais o quadrado do segundo. Opa, então aqui vai aparecer um quadrado do segundo. Então, eu tenho que compensar aqui no segundo membro. Ah, então eu somo 1 ao quadrado. Beleza? Vamos partir agora para o y2 e o 2y. Ó, também eu montei aqui um produtos notáveis, não é? Ó, a gente coloca aqui o y, aqui o sinal de mais, e ó, o coeficiente do y também vou dividir por 2, ó, vai ficar 1. Repara se não bate direitinho, ó, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, ó, 2y, mais 1 ao quadrado. Opa, aqui do outro lado, então, eu tenho que compensar. Jogo 1 ao quadrado. Beleza? Vamos fechar aqui, ó. Vamos jogar para cá. Vai ficar assim, ó. X mais 1 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado, que isso é igual, ó. 1 ao quadrado é 1. 1 ao quadrado é 1. Isso aqui vai dar 2. Isso aqui vai dar menos 4 mais 2, menos 2. Repara, menos 2, raiz de menos 2 não existe, né? Não é verdade? Ou, se eu levar isso aqui ao quadrado, ou melhor, que já está ao quadrado, então esse raio seria o quê? Negativo. Então, não é circunferência. Tranquilo? Vamos partir para a última aqui, a letra E, que só pode ser ela, né? Só pode ser a letra E aqui no caso. Vamos lá. Repara, ó, coeficiente aqui é 3, 3, aqui do x é 6, aqui do y é menos 12, e aqui esse termo independente já está no segundo membro. Eu posso simplificar esses coeficientes? Devo, né? É bem bacana você manter aqui o coeficiente do x2 e do y2 igual a 1, tá? Então, eu vou dividir, vou colocar aqui de vermelho, vou dividir tudo aqui por 3. Estou espremendo para o espaço aqui é pequeno, né, galera? Vai ficar, ó, 3 dividido por 3 vai ficar x2. Aqui vai também 3 dividido por 3 vai ficar y2. 6 dividido por 3 vai dar 2x. Aqui, menos 12y dividido por 3 vai dar menos 4y. E aqui, menos 12 por 3 vai dar menos 4. Beleza? Bacana, né? Agora, o que a gente faz? Vamos juntar, ó, x2 com 2x. Vamos aqui, ó, juntando. Vou colocar até assim para ficar melhor, ó. Que eu tenho um pouquinho mais de espaço. y2 menos 4y. Eu agrupei, né? E o menos 4 lá do outro lado. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses dois e montar o produtos notáveis. Abro os dois parênteses ao quadrado, ó. E do outro lado já está lá o menos 4. Beleza? Agora, como é que fica? Aqui eu coloco x. E quem é que vai entrar aqui, ó? Mais, ó. O mesmo sinal que está aqui vem para cá, ó. 2 dividido por 2, sempre divide por 2 o coeficiente do x e o coeficiente do y. Então, vai ficar 2 por 2 dá 1. Repara, vê se não bate direitinho também, ó. No caso aqui, ó. Quadrado do primeiro, x2, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2x, mais o quadrado do segundo. Ah, então eu tenho que compensar aqui. Eu levo 1 ao quadrado aqui, do outro lado. E aqui, ó, vai ficar y, ó, menos, coloco menos aqui. 4 dividido por 2 dá 2. Quadrado do primeiro, y2, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, ó, menos 4y, mais o quadrado do segundo. Então, eu tenho que compensar. Ah, professor, mas aqui é negativo, você passou para lá. Não, aqui você sempre soma, tá legal? Ao quadrado. Vamos espremer aqui um pouquinho aqui, né? Vai ficar assim, então, ó. X mais 1 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado.
E aqui, ó, 2 ao quadrado é 4, corta com esse menos 4. Isso aqui vai dar 1. Beleza, né? Ó, o centro. Quem vai ser o meu centro aqui? Ó, o centro aqui é menos 1, ó, né? A gente viu que na forma que a reduzida vem é x menos x do centro, ó. Menos com menos dá 1. Então, o centro aqui é menos 1, né? E o y aqui do centro vai ser 2. E o raio? O raio é quanto? O raio é 1. Raiz de 1 é 1. Tá aí, então, a letra E é a questão que a gente está procurando. Qual das equações abaixo é a equação de uma circunferência? Beleza, né? Bom, gente, o que eu fiz aqui, que ficou um pouquinho embaralhado ali, espero que você assistindo com bastante cautela e bastante tranquilidade, você consiga identificar bem. E qualquer dúvida pode postar aí, tá legal? Na questão 4, a gente vai fazer com mais tranquilidade agora. Ele escreva a circunferência abaixo na forma reduzida. Então, o que eu fiz ali? Eu vou fazer aqui com mais tranquilidade, com mais espaço, né? Então, vamos lá. Nessa questão 4 aqui, a gente tem mais espaço para poder colocar ali. Vai ficar assim, ó. Vou agrupar x2 com menos 4x. Ó, x2 com menos 4x. Agrupei. Agora eu vou agrupar o y2 com o y aqui, ó, o 6y. E já jogo o termo independente, ó, para o segundo membro. Vai ficar 12. Bom, eu agrupei, tá aqui, ó. Agrupei, né? Agora eu vou trabalhar o produto dos notáveis. Já abro logo um parênteses ao quadrado, mais outro parênteses ao quadrado. Tá legal? Aqui eu vou trabalhar os termos de x e aqui eu vou trabalhar os termos do y. Então, eu já coloco o x aqui. O sinal que está aqui no coeficiente do x, ó, menos, repete. E o coeficiente do x divide por 2. Aqui, mesma coisa, agora vamos trabalhar o y, ó, repete o y. O sinal que está aqui vem para cá. E divide o coeficiente do y por 2, vai dar 3. Pronto, tá aí, ó, o meu centro, quem é, ó, 2 e menos 3. Beleza? Tranquilo, né? Bem bacaninha. Agora, o que eu tenho que fazer? O lado de cá está desequilibrado, não é isso? A gente viu, ó, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, eu tenho que levar esse termo independente, termo independente não, esse 2 aqui ao quadrado, né? Mesma coisa aqui, ó, o quadrado do primeiro, y2 mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, ó, 6y, né? Mais o quadrado do segundo. Então, aqui eu tenho que compensar, 3 ao quadrado. Beleza? É sempre pegar esse termo que está aqui no x, joga para cá ao quadrado. O termo que está aqui no y, joga para cá ao quadrado, para compensar a equação, tá? Então, vai ficar x menos 2 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado. Resolvendo esses cálculos aqui, aqui vai dar 9, aqui vai dar 4, 13, com 12, 25. Beleza, né? Ele mandou escrever a circunferência na forma reduzida. Já está pronta. Mas a gente já sabe achar quem é o centro e quem é o raio. Quem vai ser o centro aqui, ó? O centro é quem, ó? 2 e menos 3. Lembra? E o raio? O raio vai ser raiz de 25. O raio vai ser 5. Aí, ó. Centro. E aqui a forma reduzida que ele pediu. Bem bacaninha, bem tranquilidade, né? Acredito que agora ficou um pouco mais esclarecido essa parte aí, né? E vamos fazer mais exercício para praticar. Vamos lá. Determine o centro e o raio da circunferência de equação abaixo. Ó, de novo, eu vou ter que reescrevê-la, né? E agrupando primeiramente x com x, y com y, joga o termo independente para o segundo membro. Vamos lá. Aqui eu tenho, ó, aqui é 2 e aqui é 2. Então, o ideal é o quê? Eu vou dividir toda ela por 2. Ah, mas vai aparecer o número quebrado? Não tem problema. Por quê? Porque o coeficiente de x2 é bom, é ideal que ele fique 1, né? Então, vamos lá. 2 dividido por 2 vai dar 1x2. 2y2 dividido por 2 vai dar 1y2.
Agora, menos 5 sobre 2x, mais 7 sobre 2y, menos... vamos jogar esse 13, que é negativo, para cá, e já dividindo ele por 2. Aí, prontinho. Beleza? Tranquilidade, né? Agora vamos agrupar x2 com x, ó, menos 5 meios de x, mais y2 com mais 7 meios de y, que é igual a 13 sobre 2. Agora vamos formar produtos notáveis, ó, agrupado aqui com x e com y. Abre os parênteses, eleva ao quadrado, mais abre o outro parênteses, eleva ao quadrado, e aqui eu já deixo o termo independente, beleza? Vamos lá. Como é que faz? No x, repete aqui o x, o sinal daqui repete, e divide, ó, 5 meios por 2. Dividir 5 meios por 2 é multiplicar por meio. Então, isso aqui vai dar 5 quartos. Beleza? Aqui eu coloco o y, vou trabalhar o parêntese agora do y. Esse sinal que está aqui no coeficiente do y, a gente repete. Divide 7 meios por 2, é a mesma coisa que multiplicar por meio. Então, vai dar 7 quartos. Aí. Bem bacaninha, né? Mas o que falta agora? Ó, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado. Então, tem que colocar aqui, ó, do outro lado, 5 quartos ao quadrado, mais 7 quartos ao quadrado. Beleza? Aqui já está pronto, vai faltar fazer esses cálculos aqui, né? Então, vai ficar x menos 5 quartos ao quadrado, mais y mais 7 quartos ao quadrado. Elevando isso aqui ao quadrado, vai ficar 13 sobre 2, mais 25, né? 5 ao quadrado, 25. 4 ao quadrado, 16. 7 ao quadrado, 49. 4 ao quadrado, 16. Essa continha aqui vai dar 40, 60, 69, 74 sobre 16, mais aqui o 13 sobre 2. Fazendo aqui só esse lado de cá, tá? Essa continha aqui, depois a gente fecha ali. Aqui vai dar 16 no denominador. 16 por 2 vai dar 8. 8 vezes 13. 8 vezes 3, 24. Vão 2, 8, 10, 104. Mais, aqui vai dar 74. Vezes 1, 74. Então, isso aqui está dando 178 sobre 16. E a gente sabe que, no caso, a raiz quadrada de 178 sobre 16, vamos fazer assim logo direto, vai ficar a raiz de 178 mesmo, vou deixar assim, por 4. Beleza? Então, o que ele quer? Determine o centro e o raio. Olha, eu já tenho aqui, então, o raio, né? O centro vai ser, ó, menos 5 quartos, então vai ser 5 quartos. E aqui, menos 7 quartos. E o raio vai ser raiz de 178 sobre 4. Fechou. Aí. Belezinha? Esse foi um pouco mais, assim, diferenciado, porque apareceu essa situação da gente ter que dividir por 2 e aqui no final aparecer contas com frações. Mas isso acontece, foi até bom, né? Na questão 6, determina a equação reduzida da circunferência. Aqui ele só quer a equação reduzida, mas como a gente já sabe, a gente vai achar o centro e o raio também, beleza? Vamos lá. Partindo do princípio, ó, eu tenho aqui, ó, tá vendo? Aqui o coeficiente x2 é 1, o coeficiente de y2 é 1. Bacana, não vou precisar simplificar essa não. Então, essa aqui é só, vou agrupar o x2 com o menos 2x e vou agrupar o y2 com o 6y. E jogo o termo independente para o segundo membro. Nunca pode esquecer de compensar o segundo membro, né? Depois que a gente fazer ali o produto notáveis. Já agrupei, abro os parênteses ao quadrado e repete lá o termo independente. Aqui eu coloco x, aqui eu coloco o sinal do coeficiente de x, né? Beleza? Ó, menos 2x, então o menos está aqui. Divide esse coeficiente por 2, sempre assim? Sempre assim. Vai dar 1.
Aqui repete, eu estou trabalhando com o coeficiente, o parênteses agora do y, né? Repete o y no primeiro. O sinal aqui também repete. 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, repara, ó, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 2x, mais o quadrado do segundo. Eu tenho que compensar aqui. Beleza? Mesma coisa aqui, ó, o quadrado do primeiro, ó, y2, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, ó, 2 vezes 3y, 6y, né? Mais o quadrado do segundo, que eu tenho que compensar lá do outro lado. Já está pronto a nossa equação reduzida. Olha lá. Aqui vai dar 9 com 1, 10. 10 com 1, 12, 22. Isso aqui deu 22. Tranquilo. Aqui eu já acabava o que ele pediu, não é verdade? A gente olharia lá se fosse alternativa, uma questão discursiva e acabou. Mas a gente sabe que o centro aqui vai ser 1, ó, menos 1, tá vendo? Ó, agora aqui é mais, então aqui é menos 3. E o raio? O raio vai ser quem? Raiz de 22. Fechou. Valeu? Treine bastante, bons estudos e até a próxima aí.